Olá, sextona, tudo bem? Nós vamos iniciar mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Quem foram esses povos pré-colombianos? Nós vamos falar principalmente dos mais conhecidos, que são os maias, astecas e incas. Antes dos europeus chegarem aqui à América, existiam milhões de povos indígenas habitando todo o continente americano, das mais diversas tribos, cada um com seus jeitos e estilos diferentes de viver. Milhões de pessoas, milhões de índios viviam no continente, construíram cidades, impérios belíssimos, e nós vamos estudar nessa aula sobre esses três principais povos, maias, astecas e incas. Primeiro nós vamos definir o que significa um índio, um indígena, um nativo americano ou um ameríndio. São os nomes que são dados aos habitantes da América antes da chegada dos europeus e os seus descendentes atuais. A hipótese mais aceita para sua origem é que os primeiros habitantes da América tenham vindo da Ásia atravessando a pé o Estreito de Bering, há mais de 12.000 anos na Era do Gelo. Daqui a pouco eu vou recapitular sobre essas teorias que nós já estudamos também, sobre o povoamento da América. Mas índio, indígena, nativo foram nomes dados pelos europeus porque pensavam que estavam chegando às Índias, mas na verdade chegaram a um outro continente, que é a América, e quando viram a população indígena deram o nome de índios. Falando da origem do homem americano, para a gente entender o assunto de hoje, sobre os povos da América, nós temos que recapitular para entender como foi o povoamento da América. Nós vimos que existem várias teorias, e as duas mais aceitas são essas que vocês vão ver nesse pequeno vídeo agora. Os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150.000 anos atrás, e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os primeiros habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Isso só teria sido possível porque, na última glaciação, o nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América, o único ponto de acordo entre os estudiosos é a certeza de que o ser humano não surgiu nestas terras e sim veio de fora. Bom, agora que nós relembramos o povoamento da América, nós vamos iniciar falando sobre os povos pré-colombianos. Quando falamos do termo pré-colombiano, se refere aos povos americanos que já habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Ou seja, já existia povos vivendo aqui na América. Os livros de história hoje falam muito de que
o nosso continente já existia cultura, já existia sociedades que viviam aqui. Isso não surgiu somente depois que os europeus chegaram e dominaram e destruíram muitas sociedades, mataram muitos índios e colocaram sua cultura. Nós vamos perceber que esses povos americanos que habitavam o continente tinham modos de vida, muitos deles até mais, vamos dizer assim, sofisticado que muitos países europeus na época. Então, os povos pré-colombianos foram caracterizados por sua diversidade cultural. Então, vocês estão observando aí no mapa da América, América do Norte, América Central e América do Sul, a grande quantidade de povos indígenas que habitavam a América. Vou citar apenas alguns aqui. Aqui no Brasil tinha os Gés, tinha os Tupis, tinha os Guaranis, aqui na região de São Paulo. Aqui na América Central tinha os Maias, que nós vamos estudar. Os Incas aqui na América do Sul, também nós vamos estudar. Aqui na América do Norte, que hoje é os Estados Unidos, tinha a região aqui dos gelos esquimós, os Apaches, os Astecas. Então eram muitas populações indígenas que viviam na América antes da chegada dos europeus, dos portugueses, ingleses e espanhóis. Quais eram os produtos que eles cultivavam? Eles cultivavam o milho, a pimenta, o tomate, o algodão, o agave, o cacau. Então, todos esses eram os tipos de agricultura cultivados pelos povos na América, principalmente o milho, que foi cultivado pelos maias, que mais utilizaram milho para a fabricação de farinha e de outros alimentos. Quais uma das características dos povos pré-colombianos também é a caça, a pesca, a coleta e a cerâmica. Vamos falar primeiramente sobre os maias. Quem foram os maias? Os maias viveram na península do Yucatán, essa península bastante conhecida hoje como uma região ali da Guatemala, que eram as montanhas da Guatemala. Lá foram encontradas as cidades antigas dos maias. Depois os maias se deslocaram através da floresta tropical e ocuparam quase toda a Guatemala e as terras onde hoje é o atual sul do México, Belize, parte de Honduras e El Salvador. Os maias viviam em cidades e estados independentes. O que significa cidades e estados independentes? Cada cidade tinha a sua administração. Não existia como hoje nós temos um presidente que governa tudo. Cada cidade tinha sua autonomia, tomava suas decisões. Por isso que eram chamados de cidades-estados. As cidades maias chegaram a ter 15 milhões de habitantes. Olha a quantidade para a época. 15 milhões de habitantes. As principais cidades maias conhecidas eram Uxmal, Tikal, Pelengue e Copán. Os maias também são conhecidos por construir grandes e enormes pirâmides, palácios, templos, saunas, campos para jogos, que é o Teocalli, que eu vou daqui a pouco explicar esse tipo de jogo. Construíram também arquedutos. A religião maia era uma religião politeísta, ou seja, eles adoravam várias divindades, acreditavam nos poderes da natureza, da floresta, das plantas medicinais e nos astros. E eles acreditavam em alguns deuses, o Kukulkan, o Itzana, o Tok'ril, eram deuses que eles acreditavam. Os maias também eram caracterizados por fazerem sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Ou seja, quando eu for falar aqui dos templos, eu vou mostrar onde eram feitos esses sacrifícios. Eles matavam crianças, sacrificavam pessoas para os deuses. E a cultura já decadente, quando os espanhóis chegaram, os maias já estavam se dispersando e o império estava ruindo. Então aí é uma das pirâmides maias, o Kulkakan,
em Chichén é uma das pirâmides mais conhecidas. No topo dessa pirâmide aqui, ó, eles faziam sacrifícios aos deuses. Pirâmides feitas de blocos de pedra colados com espécie de argamassa, um cimento que preservou até hoje essa arquitetura maia. Outra pirâmide maia, essa pirâmide do adivinho em Uxmal. É uma arquitetura totalmente diferente da outra pirâmide, mas também tinha como esse objetivo sacrificar aos deuses. E também outra coisa que eu esqueci de falar, era uma espécie de observatório astronômico, no qual eles observavam os astros e desenvolveram calendários, organizaram espécies de anotações para saber as estações do ano e para terem sucesso na agricultura, já que eles viviam da plantação, como eu falei anteriormente. Aqui outras espécies de pirâmides e cidades. A primeira aqui, as ruínas de Tikal, na Guatemala. Essa outra imagem é ruínas do centro cerimonial maia em Chichén. É uma atração histórica hoje. E essas aqui, as ruínas de Palenque. Palenque fica na cidade maia de onde hoje é um centro de visitação bastante conhecido. Os Teotihuacanos. Teotihuacan significa cidade dos deuses, também uma das grandes cidades. Ficava localizada a 40 km da cidade do México. E essa civilização influenciou os astecas. Vamos falar agora da segunda grande civilização, que é os astecas. Eles também são conhecidos como mexicas. Era um povo guerreiro, bastante conhecido por conquistar outros povos. Quando eles conquistavam, eles traziam essas pessoas para o seu território e eles passavam a trabalhar. Eram tidos como trabalho escravo, que eram trazidos de guerra, prisioneiros de guerra. Os astecas vieram da terra de Uxlan, que é a atual sul dos Estados Unidos. Existia uma lenda, a lenda de Tecnote, que era a fundação da grande cidade, que daqui a pouco eu vou falar, Tenochtitlan. Essa cidade chegou a ter 200.000 habitantes. E essa lenda de fundação diz que essa cidade foi fundada, os deuses se estabeleceram nessa região e fundaram o povo asteca, o povo guerreiro. Eles estabeleceram-se nas ilhas do lago Texcoco, onde hoje é o atual México. Essa era a região dos astecas. A principal forma de cultivo era a agricultura. Eles plantavam uma espécie de chinampas. Eles construíram também arquedutos, templos e edifícios administrativos. Além disso, eles são conhecidos por organizarem um calendário solar preciso, com 365 dias. Ou seja, eles desenvolveram um calendário que deu base para o nosso calendário hoje também. Eles cultivavam sementes de cacau como moeda, que era o chocoatl, a bebida dos deuses, que hoje nós conhecemos como chocolate. E eles também faziam sacrifícios aos deuses. Aí são alguns dos deuses astecas. Eu queria chamar a atenção para vocês a um jogo bastante conhecido pelos astecas, que é parecido um pouco com um jogo de futebol hoje. Esse jogo, chamado Tlachtli, era um jogo de bola bastante popular entre os astecas, que lembra o futebol e também o basquete. As duas equipes adversárias se enfrentavam em um campo em forma de um T maiúsculo. A bola era de borracha e bastante pesada e só podia ser tocada e lançada com os joelhos ou com os quadris. Olha, presta atenção, que jogo, né? Os jogadores se esforçavam para fazê-la passar entre os dois anéis, esses anéis que estão aí de pedra, fixados nas muralhas laterais, mais ou menos como se fosse uma cesta de basquete.
Ou seja, eles já tinham formas de jogos bastante conhecidos, parecidos com os nossos jogos atuais. Aqui é uma imagem que representa um dos sacrifícios que eram oferecidos aos deuses. Era um ritual religioso bastante comum das populações americanas, principalmente dos incas, maias e astecas, onde qualquer coisa que acontecesse na natureza, um exemplo, uma tempestade muito forte, um tipo de ventania, uma inundação, que eles percebessem que isso estava trazendo a ira dos deuses, eles faziam rituais religiosos de sacrifício para, vamos dizer assim, acalmar a ira dos deuses. Então os astecas são responsáveis pela organização desse calendário. Aí é o calendário asteca. E o ano de 2012. Interessante que tem um filme que fala disso, que o fim do mundo também seria no ano de 2012, segundo o calendário. E aí tem um tipo de relógio, uma espécie de relógio. E também ao lado tem uma das imagens dos deuses, o Quetzalcoatl, que era um deus supremo, considerado para eles o deus dos astecas. Antes de falar da civilização Inca, eu queria falar um pouco sobre Tenochtitlan, que foi uma das principais cidades dos astecas. Tenochtitlan era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, como eu falei anteriormente. Ela é 4 vezes maior do que Londres, a maior capital europeia na época. Essa cidade era cortada por dezenas de canais por onde circulavam barcos carregados de mercadorias e arquedutos que traziam água doce das montanhas. Essa capital asteca possuía também templos, ruas retas e amplas e um mercado central rico e movimentado. Essa cidade de Tenochtitlan, ela resistiu até 1521, quando ela foi invadida e conquistada pelos espanhóis, pelo conquistador espanhol Fernando Cortés. Por último, nós vamos falar da civilização Inca, também uma das mais conhecidas e marcadas civilizações da América. A civilização Inca é caracterizada como a civilização dos filhos do sol. Inca, na verdade, significa filhos do sol. Ou seja, é um título do governante do império fundado na região onde hoje é o Peru. Então os espanhóis traduziram Inca por imperador. Mais tarde a palavra Inca passou a ser usada para designar um povo e o império por ele fundado. Ou seja, os Incas eram os filhos do sol. A civilização Inca se desenvolveu onde é uma região andina, ou seja, em montanhas nos Andes da América do Sul. É uma civilização marcada pela força, pela organização econômica e organização de um sistema de cobranças de impostos. O imperador era chamado de Sapa Inca, era um título que se dava ao imperador. Então, a principal capital era Cusco, onde hoje é a capital do atual Peru. Existia um lago, o lago Titicaca, que era um lago sagrado para os Incas, onde eles também faziam rituais. A língua Inca era Quichua, uma espécie de língua nativa. E diferente de alguns outros povos que eu falei, os Incas eles faziam acordos com os povos dominados. Ou seja, eles viviam numa certa paz. Quando eles venciam a guerra, eles faziam acordos econômicos com esses povos. Existia um tipo de trabalho que era obrigatório entre os Incas, que era a mita. Era um trabalho obrigatório que todos deviam fazer.
A agricultura, que era a base da sociedade inca, era usada andenes fertilizados com guano, e eles usavam sistemas de estradas e correios eficientes para a época. Os incas é marcado por um povo politeísta, que também adoravam vários deuses, e eles faziam sacrifícios, chamados sacrifício das Virgens do Sol, que era uma espécie de sacrifício aos deuses do Sol, às virgens. Eu quero falar um pouco agora sobre a cidade principal dos Incas. Essa cidade chamada de Machu Picchu, uma das mais belas descobertas arqueológicas do nosso tempo. Essa cidade foi construída nas montanhas, como vocês estão observando. E nós vamos ver algumas características dessa cidade de Machu Picchu. Primeiramente, Machu Picchu ela foi ao lado de Cusco, um dos mais importantes centros urbanos da antiga civilização inca. E Machu Picchu, que significa velha montanha, foi construído por volta do século XV pelo líder inca Pachacuti. A montanha na qual a sua estrutura foi erguida fica próxima a Cusco, onde hoje é o Peru, perto do centro do império. Em Machu Picchu foram construídas pirâmides em degraus, templos, calendários solares e diversas outras construções em pedra e adobe. Além disso, era comum a domesticação de animais, como a alpaca e a llama, que usavam na base da economia do povo Quichua, já que era extraído a lã, que servia também para o transporte e carga de alimento. Aí a espécie de cimento que era usado nas construções para colar as pedras e construir esses enormes edifícios, templos e palácios incas. Por muito tempo, Machu Picchu foi considerada a cidade perdida dos incas, pois até 1911 não se sabia com precisão qual era a sua localização. Sabia-se que sua montanha estava no círculo do chamado Caminho Inca. Isso é um caminho de túneis perfurados em rochas que ligava todo o império por cerca de 40.000 quilômetros. A descoberta dessa divulgação dessa cidade de Machu Picchu só ocorreu no ano de 1911, com a expedição de um arqueólogo americano chamado Hiram Bingham. Está aí a beleza dessa cidade, construída pelo povo Inca. Então, os Incas também são marcados por diversos desenhos esculpidos em pedras. Esse beija-flor de linhas de Nazca no Peru. Também temos essa aranha de linha de Nazca no Peru. Para a gente finalizar, vamos responder essas perguntas agora. Por que é que se pode denominar os povos americanos que viviam na América antes da chegada dos europeus de pré-colombianos? Nós chamamos pré-colombianos porque eles viveram em um período chamado antes da chegada de Cristóvão Colombo à América. Eram povos que viveram bem antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, ou seja, a história não só é a partir da chegada dos europeus, mas já existia povos vivendo aqui no nosso continente. Segunda pergunta: quais foram os conhecimentos que os povos pré-colombianos desenvolveram e foram muito importantes para eles? Os conhecimentos foram conhecimentos de astronomia, conhecimentos de construção civil, conhecimentos de matemática, aritmética, conhecimentos astronômicos que desenvolveram calendários solares e lunares, desenvolveram um sistema de estações em que eles perceberam quais dias do ano choviam, quais dias do ano não choviam. Isso facilitou o desenvolvimento da agricultura e a vida desses povos na América. Terceira questão para finalizarmos: quais eram as características religiosas principais dos povos pré-colombianos?
As principais características são: eles eram politeístas, adoravam vários deuses, cada povo tinha sua característica própria religiosa, tinha os seus deuses, os seus mitos de fundação, de como surgiu o povo, tinha seus rituais, cada um tinha sua característica própria religiosa. Agora que respondemos essas perguntas, nós vamos agora, na verdade vocês agora vão responder a atividade que eu deixei lá no Google Classroom, certo? Atividade da semana. Quando vocês responderem, vocês vão tirar foto e enviar para mim fazer a correção. Tá ok? Estamos terminando nossa aula e até a próxima.